Olá, amigos, bem-vindo ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 15 horas, com oferecimento de ONOLED. A ONOLED ilumina o nosso hangar e o nosso convidado, que é sempre especial para a gente. Oferecimento também da LTUG, ltug.com.br. Lá você encontra um carrinho genial para puxar avião, puxar helicóptero. Ele é movido, o sistema do motor é hidráulico com alimentação de bateria, é muito legal. Você não faz força alguma, puxa a máquina grande também, é joíssima. Gente, se inscreva no canal, dá o seu joinha, não deixe de assistir. Quanto mais joinha, melhor pra gente, tá bom? O nosso convidado de hoje é um cara que eu conheci ele lá na Avia Show. Cara, muita gente boa, é o Thiago Kruczynski. O nome é complicado de dizer, mas é um cara genial. Tiagão, bem-vindo ao Porta de Hangar. Obrigado, Beca. Obrigado pelo convite ao Porta de Hangar, né? Prazer estar aqui contigo. Você sabe que o prazer é meu, né? Sabe por quê? Porque hoje você trouxe seu herdeiro junto com a sua esposa. É verdade. Eles estão presentes aí no nosso Porta de Hangar. Daqui a uns meses nós vamos trazer ele para entrevistar. Tá certo. O Bernardão. Gente Show. boa. Não é não? Eu tenho um amigo meu, Bernardo, que ele fala francês, inglês, russo, tudo que ele fala. E ele é muito engraçado. Se puxar a linha do Bernardo, vai ser igualzinho. Show. Qual é a sua profissão? Bom, Beca, na verdade eu sou arquiteto e urbanista, né? É a minha formação. Me formei em 2009 e hoje eu atuo nessa área, né? Na arquitetura e urbanismo, só que eu estou bastante focado hoje no mercado aeronáutico. Ah, legal, mas Exato. Antes disso eu quero te perguntar sobre aviação. A gente já vai chegar lá já, vamos Certo. fazer até um jabá aqui da empresa, tá? Boa. Vai ser legal para você. Me diz uma coisa, e como é que você chegou na aviação? Essa é a minha grande questão. Bom, Beca, como é que eu cheguei na aviação? Desde quando eu era criança, em algum momento eu comecei, que a gente não sabe qual é o momento, né? Assim, exatamente, né? O ponto certo, ninguém lembra, né? Exatamente. Mas eu comecei a gostar de avião quando eu tinha lá 6, 7 anos, né? Teve um momento que daí eu percebi que eu gostava muito, né? Que eu comecei a me identificar muito com a aviação, que foi no meu primeiro voo na comercial, né? Isso foi lá em 1995. Eu lembro como se fosse hoje, né? Foi um voo pela 737-300 da Transbrasil. Era um voo Floripa-Guarulhos, né? E depois, no 767-200 Guarulhos-Fortaleza. Então, ainda lembro aquele 67 que tinha aquela asa em cima laranja, né? Então, eu lembro que cada avião da Transbrasil tinha asa, uma verde, uma azul, uma laranja, né? Era muito bacana, né? Era chamativo as cores. Exato. Era a cor da cauda do avião, né? O arco-íris. Até assistindo os vídeos lá do Panda, ele sim, explica bastante de onde é que vieram essas cores e tudo mais. O Panda disse que vai vir aqui. Panda, estou te esperando aqui no programa, hein? Bom. Então, a partir daquele momento, virou aquela febre, né? Tudo era avião, brincadeiras, maquetes. Às vezes o meu pai fazia algumas viagens pela empresa e eu assim, pô, pai, traz uma maquetinha. Então, papai não voa? Não, ninguém da minha família é aviador. Inclusive, eles têm até... Minha mãe tem, acho que eu tenho um pouco de medo, não sei. Dona Heloísa, não fique com medo de avião, não, que é muito bom. É melhor andar de avião do que de busão, Dona Heloísa, não é não? Com certeza. Muito mais seguro, vai na minha. Exato. Então, quando, naquele tempo, né, que eu comecei a gostar de avião, estavam saindo já, não os primeiros, mas simuladores um pouco melhores. Então, eu sou lá do Flight Simulator 98. Ó, que legal. Exatamente. O 98 é aquele que era tudo risquinho, não? Não, ele ainda não era, ele já era um pouco melhor. O avião já saía, tinha ali o Cessninha e já tinha o primeiro 737-400, um branco com a barriga meio bordô, assim, umas faixinhas amarelas ao lado dele, né? Então, naquele momento, eu comecei e coincidiu mais ou menos quando eu ganhei meu primeiro computador. Naquela época, lá era um Pentium 100, 1 GB de HD. Ou seja, uma porcaria hoje em dia. Exatamente. Né? É um celular hoje, né? Pior que um celular hoje. Pior que um celular hoje. Então, daí eu comecei pai, eu quero um negócio desse aí para eu brincar, um simulador de voo. Então, aí eu comecei a ficar fissurado na aviação. Só que naquela época, a gente não tinha hoje um YouTube, né? Um porta de hangar ensinando as coisas. A gente tinha lá o manual do Flight Simulator. E não tinha o seu canal também, né? Exatamente. Qual é o nome do seu canal? É o Voar 737. O canal, ele tá no YouTube, ele tá começando agora, né? Ainda não é propriamente dito um canal. E no Instagram também, né? E no Instagram tem lá o perfil, né? Uhum. Que é o Voar 737, onde eu vou dando dicas de como voar o 737. Ó, gente, não perde não, que são dicas muito legais. Vai lá assistir, vocês vão gostar. Então, naquela época, foi tudo através dos manuais do Flight Simulator. Como fazer uma aproximação ILS, como interceptar uma radial, sair de uma radial, NDB, órbita, enfim. Eu ia lendo e ia aprendendo. Lendo através do Flight Simulator.
Lendo através do Flight Você Simulator. sabe Não que tinha eu- nenhuma outra fonte de informação. Pois é, eu fico doido, porque é o seguinte, as pessoas falam, o Flight Simulator é um brinquedinho. Não é um brinquedinho. Exatamente. É um programa muito sério da É. Microsoft que faz acontecer. Agora Exato. saiu um novo, O 2020, né? 2020, que é pela internet, né? Isso, ele tem um sistema de streaming ali, né? Ele vai fazer através, acho que é de um satélite, e ele vai fazer como se fosse um ao vivo, né? Pelo que eu estou entendendo. Ele vai rastrear as imagens dos locais ao vivo e tu vai precisar ter uma internet bem boa, de banda larga, né? Porque não vai ser o teu computador que vai processar tudo isso. Isso vai ser processado na nuvem e você vai estar recebendo essas informações já processadas no seu computador, que vai demandar pelo menos uma boa internet para fazer esse streaming, né? Então... Mas hoje em dia a internet tá rápida, tá muito fácil, né? Tá rápido, ajuda. Você né? já experimentou o Flight Simulator novo? Não, porque eu acho que ele ainda não foi lançado, né? Ah, não foi lançado? Não foi lançado, é. O mais novo que a gente tem hoje, que tá meio que dando uma revolucionada no mercado de Flight Simulator, é o X-Plane 11. Mas o X-Plane 11 é só para Mac ou é para PC também? Não, PC também. Ah, PC é? também. Ah, Eu que nunca legal. voei o X-Plane. Só que quem voa fala que a física do voo ela é muito melhor representada. Certo? Não é tão, vamos dizer, arcade, né? Arcade mod lá, como o pessoal fala, né? Agora, vamos sair um pouquinho daí, mas continuando no simulador. Você conhece a Delta 5? Eu nunca tive a oportunidade de estar presente na Delta 5, porém já conheço, vi a entrevista aqui do proprietário lá, né? Do canal, Mauro. do Mauro. É. Então foi muito bacana e vejo que eles são muito bem equipados, inclusive de 737, Eu né? vou te levar lá para conhecer o Maurão. Espera aí que eu vou levar esse Legal. piloto manicaca aqui para você conhecer. É isso aí, bom. Eu agradeço a oportunidade, Beca. Acho que vai ser bem bacana, assim. Então, aí você no simulador de voo, você sempre curtiu coisa e tal. Isso. Tem algum simulador? Esse negócio de simulador avançou na sua vida? Exato. Então, depois que eu fui continuando na ideia do simulador, chegou uma hora que eles desenvolveram a PMDG, que é uma empresa que desenvolve aviões que você instala no simulador. Então, a PMDG, ela desenvolveu lá um add-on, que fala, né? Do 737. Deixa eu só te perguntar, porque eu não sei. Certo. A PMDG, você pode usar um produto deles no Flight Simulator, por exemplo? Exatamente. Ah. Você tem o Flight Simulator e você baixa o avião da PMDG. Entendi. Pode ser 737, tem 747, acho que tem MD-11 também. Alguns aviões, algumas aeronaves. Só que eles vieram num conceito de simulador mesmo. Não mais na ideia de joguinho de avião. Então, para você operar um avião deles, né, da PMDG, por exemplo, um 737, você pode fazer exatamente o que o piloto faz na vida real. Então, é extremamente perfeito, né? As funcionalidades da aeronave, todos os procedimentos funcionam como na vida real. Ou seja, se você quiser montar um simulador, tipo um simulador Delta 5, você consegue, com telas e coisa e tal, separadas? Consegue. Entendi. Consegue sim, porque até hoje o que eu uso em casa, no meu simulador, né, é o PMDG, o 737, dentro do Flight Simulator 10, né? Então, assim, tem outras versões de simuladores também, tem o P3D, tem o X-Plane, né? Então, tu vai adaptando o simulador, tanto com cenários, aeronaves, para que você possa fazer melhor possível a simulação, né? Deixar o mais real possível. Então, você sabe que eu vou dar um pulinho na sua casa só para dar uma voadinha. Deixa, patroa? Eita, então tá bom. É isso aí, com certeza, Beca. Tá convidado a ir lá conhecer o simulador do 737. E no simulador, Beca, o que aconteceu? Como eu vou e frequento o aeroclube, o pessoal sabia que eu tinha o simulador do 737 em casa, né? Então, o pessoal começou... eu não fui para a linha aérea, né? O meu voo é de final de semana, digamos assim. Ah, tá, mas eu não te perguntei ainda, mas você é piloto, então? Sim, eu sou piloto, né? Uhum. Eu tenho hoje a minha carteira de CPA, que é o meu certificado de piloto aerodesportivo, né? Era o antigo CPR, virou CPA agora com as novas normas, né? E eu comecei a voar lá no Aeroclube em 2011. Então, naquela época, onde eu voava, que era num condomínio aeronáutico, nem tinha o curso de PP lá. E nem tinha teoria. Então, o pessoal meio que colocava você dentro do avião. Cara, ó, é assim que voa, pega esse CD aqui, estuda para a prova da ANAC, passa lá e daí tu vai ter a tua carteira. O que é um erro, né? Exatamente. Eu acho, fazendo um adendo na nossa conversa, eu acho que o CPA devia ser igual ao piloto privado, as mesmas matérias. Agora já é. Exatamente. Então Tanto tá para o bom. CPR... Desculpa aí, moçada, eu não tô sabendo dessa história. não. Faz tempo que é? Sim. Desde o princípio, isso era um procedimento lá do Aeroclube, porque não tinha as turmas teóricas. Então era quem tinha muita vontade de voar avião, de conhecer e entender como é que é. Fazer na marra. Fazer na marra, entendeu?
Mas o processo, sim, você estuda lá a teoria de voo, meteorologia, regulamentação, Então, todas pera um as pouquinho, mesmas você tem uma matérias. escola que você faz isso ou não? Ou é Sim, por sim, conta sim. própria? Não, hoje tem a escola que você faz. Tá bom. Tanto é que em 2011 eu fiz o curso teórico, daí no Aeroclube surgiu o curso teórico. Eu fui inclusive lá desse que eu frequentava da primeira turma. Entendi né? agora. E daí eu prestei a banca da ANAC, a banca de PP, em 2012, passei lá em todas as matérias, beleza. Só que acabei não fazendo nenhuma matéria, nenhuma hora de voo de PP. Porque não ficava na minha cidade, eu tinha que me deslocar, então eu não fui fazer as horas de PP. E continuei fazendo as minhas horas em ultraleve avançado, que é praticamente um avião, só que ele tem as restrições de ultraleve. No máximo 2 passageiros, peso máximo de decolagem 650 quilos, né? Então essas restrições que não atingem a mesma categoria de PP, né? Porém, todo o conhecimento é o mesmo. Inclusive, agora, quando mudou de CPR para CPA, as normas ainda foram mais incisivas, né? A regulamentação aumentou. E tem que ser, né, Thiago? Tem que ser, né, cara? A gente um que avião voa igual, sabe isso que a gente está ali em cima, tem que ter responsabilidade, tem que ter conhecimento, tem que entender o que está fazendo para diminuir o risco tanto para a gente quanto para quem está dividindo o espaço aéreo conosco, né? E aí, você voltou para o simulador, você começou a fazer, Certo. não foi para aviação comercial? Isso, eu não fui para comercial, eu sempre quis ir para comercial, só que durante o meu curso, até eu pedi para meus pais, não, eu quero desistir, né, durante a faculdade de arquitetura, lá pelo meio da faculdade, eu quero desistir, eu quero ir ser piloto. Aí eles falaram assim, era férias, eu ia entrar em férias. Daí eles falaram assim, então tu vai lá nas férias, faz umas horas de voo, vê se tu gosta, e se tu gostar, a gente vai ver. Só, cara, isso nunca aconteceu. Quando eu fui lá para acontecer, não, quer saber? Termina o curso, depois se tu quiser, tu vai ser isso aí. E daí foi dito e feito, eu terminei o curso e fui voar lá no Aeroclube, né? Vamos dizer, como eu cheguei no Aeroclube, né? Foi esse adendo aí, né? E depois, durante, eu sempre tive a ideia de manter simulador, sempre fui praticando. E quando eu frequentei o Aeroclube, eu conheci muita gente. Como eu frequento até hoje, eu conheço muita gente. Nós nos conhecemos através disso, né? Através da aviação. Então, a aviação unindo pessoas aí, né? Quando eu conheci, eu fiquei amigo, eu participava de um grupo que nós tínhamos tipo um encontro mensal de pilotos. E um desses pilotos, ele era piloto, ex-piloto de 737 da Gol. Que até você viu a foto lá nos meus banners e falou, eu conheço aquele Christian Eagle ali. E ele era o piloto que voava aquele Christian Eagle. Qual o nome dele? É o Edson Andrade. Ele foi piloto da Gol, né? E nisso ele não estava mais no Gol já fazia uns 5 anos. E ele queria voltar a voar. Só que ele já estava tinha que renovar a carteira dele e ele tinha que praticar e ele queria ir para a China. Porque na China, eles estão pagando muito bem lá, né? Em torno de 22 mil dólares um salário de um piloto lá. Então ele falou, cara, o que eu sei fazer é voar. Eu preciso voltar a treinar, voltar a praticar para poder fazer o screening de novo numa companhia aérea chinesa. Ok, e isso um dia ele me liga. Ô, Thiago, beleza, cara? Aqui é o Edson, tudo certo? Eu falei, Edson, tudo bem, tudo tranquilo. Então, tu ainda tem o teu simulador? Eu falei, não, que tem o simulador, sim. E ele explicou toda essa história. Eu quero ir pra China, vamos fazer um treinamento junto? Na minha cabeça eu pensei, cara, vamos, ele vai vir aqui em casa, eu vou ligar o simulador e a gente vai fazer o que eu sempre fiz no simulador, até então, né? Até fazer tudo que eu sempre soube fazer no 737. Ledo engano. Daí é que eu vi que o buraco era mais embaixo, entendeu? No primeiro dia ele já me manda um SOP da Gol. Então beleza, cara, começa lendo tudo isso aí. Eu, caramba, meu. Tipo Mas assim, ele te deu uma oportunidade única, hein? Sim, Muito legal sim. esse cara. Hein? Exatamente, é o que eu sempre digo. Tem o meu 737 pré-treinamento para o Edson ir para a China, pós-treinamento para o Edson ir para a China. Mudou totalmente a forma, principalmente da forma de interação, CRM, como as coisas são divididas dentro de um cockpit com 2 pilotos. No simulador era eu sozinho. Eu operava, mas Fazia do do jeito meu que você jeito. queria, né? Exatamente. Agora não, existe um SOP, né? A gente segue a linha de uma companhia aérea e cada um faz as suas coisas. Ele sempre falava, né? É um teatro em que cada um faz a sua parte e a gente se encontra nos checklists, né? O Boeing é assim, né? Ainda mais que ele é a filosofia do and read, né? Então você prepara tudo, puxa um checklist e confere se foi tudo certo, né? É isso aí. Então, tudo ia acontecendo assim, pre-flight procedures, pre-flight checklist, before start checklist, before takeoff, e tudo tu vai E acontecendo. hoje em dia tá partindo pro checklist automático, né? Sim. Você só dá o clique lá que Exatamente. você leu, entendeu que tá tudo certo e vambora voar. Exato. Hoje tu pega ali o 777, né? Tu ainda lê tudo mais, mas tu já não puxa mais o checklist na mão, né? Ele já tem na tela ali que você só vai clicando. O O 350. Praetor 600 da Embraer, que é o avião mais novo da Embraer, Aham. é Dark
cockpit, Certo. só acende quando tem pane e o painel é todo assim, você vai lá com o mousezinho, clica em cima Exato. e acabou. Ele te avisa, ele te faz o checklist, é muito bacana. Os novos aviões estão partindo para essa ideia, né? Então, o futuro é esse, sem dúvida, né? A Embraer sempre na frente, né? Tirar a dor de cabeça do piloto, né? A carga de trabalho é muito complicada. Diminuir o workload, né? Para na hora que tu precisar tá tranquilo e, vamos dizer, calmo e sereno, né? Para resolver um grande problema, mas é ser mais fácil. É né? isso aí. E aí, como é que continua a história? Isso. Então, assim, o Edson falou, o piloto lá, né? O meu amigo, ele falou, cara, só que assim, ó, a gente tem que dar uma incrementada nesse teu simulador aí. Porque eu tinha lá um joystick, né? Eu já ligava o computador numa TV grande que eu tinha em casa. Então, pô, parecia... O nível de imersão era muito grande, né? Uma TV de lá 55, 60 polegadas. Então, parecia que estava dentro do avião. E ele falou assim, eu tava vendo na internet que tem alguns equipamentos que a gente pode acoplar no simulador. Eu já sabia que tinha, mas eu não ia investir nisso, né? Para mim não valia a pena, nunca tinha pensado nisso. Então ele começou a fuçar, e a gente comprou um EFIS, MCP, o quadrante de manetes ali do Boeing, né? Tudo em escala real e como é no Boeing 737. Ou seja, o simulador passou a ser mais físico, não tanto interagir só com a tela. A partir de então, tu começou a interagir com o simulador, né? E a gente foi fazer o treinamento. Então, nós fazemos os treinamentos semanais, né? Poxa, que legal. Semanais, durante 6 meses. Nós treinávamos aí em torno de 3 horas, vamos dizer aí das 8 às 11 da noite, das 7 às 10. Então, vamos dizer, ele era segunda, quarta e sexta. Os treinamentos eram semanais. E o mais legal de tudo isso é que no final, quando ele foi chamado para fazer a prova, foi lá na China, e ele falou o seguinte, só que, Thiago, agora eu preciso... De um ala. De um ala. Exatamente. Desculpa, mas só podia ser isso, né? Exatamente. Então ele falou, eu preciso de um ala e eu tenho que ir lá na CAI treinar. Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos. Que é um centro fantástico, Exatamente. Né? Nós conhecemos lá, já filmamos, é muito bacana, cara. Exato. Então, eu peguei e falei, cara, eu não sei nem o que te dizer, né? Eu acho que talvez, se eu não virar um dia piloto de 737, é o mais próximo possível que eu vou chegar na ideia de ser um piloto de 737, né? E a CAI aceita isso? Então, Pode. Por incrível que pareça, a gente ligou para lá, ele ligou, perguntou, só que meu amigo, ele não é piloto de 737, não tem a carteira tipo, né? E os caras, até então, sabe aquela resposta assim, não, acho que não dá nada, acho que não tem problema. Mas até o dia que a gente chegou lá, era uma dúvida ainda, né? Ele estava pagando as horas particular, ele não estava por companhia aérea, então o preço é bem salgado. E nós estávamos numa tentativa de fazer eu entrar de ala dele lá. A gente, quando chegou lá, foi recebido era um ex-comandante da Varig até, né, no primeiro dia. Geralmente são ex-comandantes dando instrução lá. E ele até falou, o meu amigo aqui, ele não tem a carteira, né, então... não, cara, é aula particular, está tudo certo, não tem problema. Ele sabe voar? Ele perguntou assim. Não, eu fiz todo o treinamento junto e eu estou dizendo que ele está apto a voar o avião. Cara, afinal das contas, é piloto do Boeing. Exato, ele tinha 7.000 horas de voo. Não D737. Não é bobinho, né? Exatamente. D737, ele tinha naquela época 7.000 horas de voo. É o avião que ele mais tinha voado na vida. Então, a gente foi fazer a sessão. E, ali foi, cara, quase a realização de um sonho, assim, né? Todos os procedimentos... A gente só foi treinar pane, né? Então, não teve, assim, coisa fácil, né? A gente foi treinar pane. Então, foi só pane de despressurização, pane de motor, fogo no motor, enfim, pane hidráulica, tudo que você aprende no treinamento de 737, a gente foi fazer ali, né? Todos os procedimentos de emergência, para ele poder fazer isso no screening, que é só isso que eles pedem no screening, né? Ninguém quer que você faça um voo de cruzeiro no screening, né? É só os problemas que tu tem que mostrar que o você vai simulador resolver. não para quieto, né? Exatamente. Deixa eu só te interromper um pouquinho, eu vou chamar os comerciais, tá bom? Opa, vamos lá. Já voltamos com o Thiago aqui para contar mais história de simulador. Valeu!
Pessoal, estamos de volta aqui com o Thiago, ele que é piloto de recreação. É recreação que fala, Thiagão? Isso, hoje fala piloto aerodesportivo, né? Piloto aerodesportivo, mas também conhece muito de Boeing 737 e vai contar a história incrível do simulador na CAI. Isso. Então, Beca, nós fomos fazer o simulador da CAI, que era a preparação para o Edson ir voar na China. Então foi muito bacana que foi feito todos os procedimentos, né, tudo certinho. E uma coisa que eu nunca que eu lembro do treinamento, né, que nós treinávamos em casa. E nós treinávamos, por exemplo, a despressurização do 737. Então nós fazia no simulador a despressurização, inclusive esse simulador da PMDG, ele simula panes reais do avião, Olha, que você que pode legal. também treinar no simulador as panes. Muito legal. Então hein? todas essas panes lá em casa nós já havíamos treinado. E agora, como ele tinha o profile da prova, não, a gente tem que treinar essas X coisas. Então nós treinamos em casa essas X coisas que era o que ele ia fazer na China e que nós fomos treinar na CAI. Entendi. E, por exemplo, uma das panes era a despressurização. Então, Aí vocês faziam o tem quê? a máscara... Exatamente. Era bem isso que acontecia, cara. A gente, ó, agora vai fazer a despressurização. Então a gente tinha que imitar que estava botando a máscara. Então a gente pegava com a mão, botava aqui do lado da perna, ó, agora botando a máscara. E aí você falava assim... Mais ou menos isso, cara, mais ou menos isso. Só que o legal disso Só é que... faltava ter comissário também no voo, né? daí a gente pedia pra cá levar uma aguinha, um chocolate, não faça entendeu? isso com ela, rapaz. Sacanagem, né? Então, assim, e quando foi a hora de treinar a despressurização lá no avião, eu não sei, tu já deve conhecer, claro, a máscara de um 737 é um negócio que ele é meio alien, né? É uma caixinha ali do lado que não tem nada, de repente você aperta um botão e algo surge na sua frente, né? E você cola no rosto e é a máscara do máscara, né? Ela fecha e gruda tudo. É engraçado demais. É muito engraçado. Mas antigamente, meu pai voou 737-200 na VASP. Antigamente a máscara era um plasticão aqui que você colocava e ajustava na sua cabeça. Antes do voo você ajustava. Então você entrava com ela aqui e fechava. Exato. Mas essa do Não, Alien é fantástica. Exato, é um negócio ali, ela molda, exato, é isso mesmo. E foi engraçado porque existia um procedimento para fazer isso aí, né? E vocês usavam máscara no simulador? Na minha casa? Não na CAI? Sim, Ah, tá. sim. Com oxigênio e tudo? Ele joga o oxigênio, sim. Que legal. Ele não despressuriza a cabine, né? Sim, claro. Não tem pressurização não é na uma- cabine, mas Isso. a Mas máscara... a máscara fica jogando oxigênio e o intercom passa a ser pela máscara, né? Que legal. Você deixa de escutar no modo boom ali, né? Você No- chorou, vai, nessa hora. Cara, isso foi bem bacana. Lágrima nos olhos. Mas o engraçado dessa hora foi o seguinte, porque tinha um procedimentozinho pra fazer. Tu escuta lá um som, né? Um barulho que indica que a despressurização tá acontecendo. E o comandante vai falar, try to control the cabin altitude, né? E você vai mexer em algumas coisas ali no overhead panel, ok? Legal. Você vai cortar o alarme e nisso, depois que você faz alguns procedimentos, você tem que colocar a máscara. Eu lembro que quando eu... Então, assim, até então eu nunca tinha colocado a máscara. Era só algo que a gente fazia em Que casa, legal, né? cara. Agora estou colocando a máscara. E de repente surge o alien ali. Eu lembro que eu olhei pro lado, o Edson já tinha colocado a máscara, ele já tinha feito os procedimentos dele, os meus procedimentos, e eu ainda tava olhando pra aquele troço assim, cara, como é que eu boto esse negócio, Será saca? que vai me comer isso aqui? E eu tava de óculos, aí eu tiro óculos, não tiro óculos, será Não que vai por precisa, cima? né? Não precisa. Eu peguei, joguei o negócio no meu rosto e tum, lacrou ali, fechou certinho. Então, pá, Deu desespero beleza, ou não? tá tudo Não certo. deu. Não, cara, não deu um desespero, mas sabe aquela situação que não foi tão a teoria é uma coisa e a prática é outra? E se tiver fumaça, como é que é? Um óculos que tem em cima? Não. Ela é tipo um goggle, assim, né? Ah, Então tá. ela tem acoplado a máscara de oxigênio, mas é toda uma máscara que fecha o seu rosto inteiro. Ah, é verdade. Então ela isso fica mesmo, não lembrava. um goggle, assim, né? Ah, legal. Não é só oxigênio, né? É que antigamente você tinha um óculos que você colocava, né? É Como isso. mudou, né? gente? Não, a máscara ela tecnologia hoje em dia. ela é completa. Você aperta o botãozinho aqui do lado, pula ali a máscara e tum, veda no A rosto. né? aviação mudou demais, né? É. Essa que é a verdade. Ah, pô, tu pega lá, quando eu comecei a gostar de 737, né? Era na época lá o 200, ainda operado pela Varig, pela VASP. A Transbrasil já usava o 300, né? Quando começou, já começou vindo os 300, né? Não usou o 200. Não, Isso, 300 e 400. 300 e 400. Então ali todo o 737 Classic, né? Todos os reloginhos, digamos assim, né? Meu pai voou esse aí. É, e tu vê. Hoje com o Max é 4 telas, já não são mais nem 5, né? O NG eram 5 telas, né? No painel, né? Agora já são 4 telas grandes, né? E é isso a aviação, né? Cada vez evoluindo mais. E aí, a partir desse momento do simulador Isso. que você fez, passou, seu amigo passou, entrou na China? Então, isso foi o bacana. Só mais uma curiosidade que aconteceu na CAI. Tá.
Quando nós estávamos lá nessa primeira vez que eu fui na rua e falei assim, pô, Edson, eu vou bater umas fotos aqui, cara, que eu nunca mais vou voltar aqui, né? Aparentemente, né? E eu lembro que ele falou assim, cara, olha, nunca diga nunca. Aí ele foi fazer a prova na China e na China ele não passou. Ah, coitado. Exatamente. Que pena. Mas ele falou assim, cara, mas por causa, vamos dizer assim, dos chineses, os caras são meio diferentes, assim. Ele falou, cara, eu não errei nada, fiz tudo certo, mas parece que os caras olham assim, esse não passou. Sabe, assim, meio, parece que não foi com a tua cara. Coisas estranhas acontecem. Ele fala, cara, eles têm 737 Airbus estocado no pátio porque não tem piloto. A China não tem cultura de treinamento de piloto. Eles chegam nas escolas, pegam os molequinhos, mandam pra Austrália voar e volta, bota na companhia aérea. Só que tu vai lá, estrangeiro, fazer um screening e ninguém é aprovado. Ele falou que de 10 que fez com ele, 9 foi reprovado, assim. Nossa, é um negócio bem estranho. Eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, o cara foi dar a direita pro copiloto, foi dar a etapa pro copiloto, o copiloto não aceitou. Eu não posso voar o avião aqui, o avião ao vivo, porque você não é instrutor, não sei o que, tá. E disse que ele punha uma luvinha na mão branquinha e era assim o voo. Não sei se continua desse jeito, mas eu acho que vai modernizando, né? O chinês, no final das contas, é um povo moderno, é um povo inteligente. Acho que a tendência é ir mudando isso, né? Com certeza. Ele teve a oportunidade de fazer de novo, só que a empresa veio fazer o simulador no Brasil. A empresa chinesa. Ah, que legal. Ele foi fazer o screening na China. Só que eles vieram agora no Brasil recrutar pilotos. E daí ele falou, cara, temos que treinar de novo. De novo, recomeçamos em casa, simulador, vários meses, muitas horas, cai de novo. Todo o simulador de novo. Que daí é onde eu falei, né? Pô, eu achava que nunca mais ia voltar aqui, tô aqui no 737 de novo. Só, nunca diga nunca. Exatamente. É um aprendizado do nobre comandante Edson. Qual o nome de guerra do Edson? Ele fala... Cara, eu acho que ele fala comandante Andrade, não sei. Andrade, então tá bom. Isso aí, Andrade, boa lição que você deu pro rapaz aqui. Mas e aí, ele passou? Aí ele passou. Ele voou na China por 6 meses. Ele não se acostumou muito com a ideia lá, não gostou muito. E daí fez o screening para Ethiopian Airlines. E agora hoje voa na Ethiopian Airlines. Ah, que legal. Até no dia que caiu lá o último Max lá da Ethiopian Airlines, pô, na hora eu acordei de manhã cedo, olhei, e caramba. E ele voou o 737 lá, né? Então eu mandei a mensagem para ele. Ele mandou o seguinte, cara, pois é, tô aqui agora decolando o Max. Daí eu falei, cara, fala sério. Dureza, hein? Era, vamos dizer, o avião caiu, acho que 7 da manhã, né? Não sei, começo da manhã. Aí eu falei com ele meio-dia, ele falou, pois é, cara, aquele problema lá e tal. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas ele falou, então, cara, vou indo nessa que tô indo aqui agora decolar um Max. Daí eu só falei, cara, boa sorte aí. É complicado, não dá para entrar no mérito. Não dá. Quando você faz um avião novo, você tá arriscado a ter algum problema. Exatamente. O Eletra vibrava entre as hélices e o avião explodia. Então, assim, enfim, né? As investigações estão sendo feitas, melhorias vão ser feitas e a aviação é assim, né? Aprendendo com os erros, né? Exatamente. E me diz uma coisa, que história é essa de fazer hangar, cara? Essa é uma outra questão que quando eu comecei a voar lá no Aeroclube, estava começando na nossa região o conceito de condomínio aeronáutico. Então eu fui para o Aeroclube para aprender a voar. Isso em que ano? Isso foi em 2011. Então, ali, quando eu comecei a aprender a voar, os primeiros hangares que estavam saindo lá no condomínio aeronáutico eram simplesmente, vamos dizer, galpões pré-fabricados, assim. E eu cheguei lá para o proprietário do condomínio aeronáutico e falei, tem como eu fazer umas ideias? A gente discutiu junto o que o pessoal gosta, o que o pessoal faz no hangar final de semana. Aí ele falou, o pessoal gosta de vir aqui com o aviãozinho, fazer um churrasco, às vezes tem um quartinho ali em cima para o cara passar final de semana. Então, pensa em umas ideias aí. Pô, vamos fazer um quarto, não, vamos fazer uma casa. Exatamente. Né? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu a ideia naquela época de fazer com que a arquitetura de um hangar pudesse ser mais aproveitada, desde o ponto de vista da fachada, da estética, até a ideia do uso em si, né? E a gente, naquela época, criou 3 banners, pendurou lá no Aeroclube. Até um dia que o primeiro apareceu, um senhor de Araçatuba, que ele voava também, tinha na época um RV9 ou RV10. Eu passei no Aeroclube um dia, vi os banners de vocês. Cara, constrói um desse pra mim. Que legal. Espera aí que você vai contar já essa história. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Valeu.
Estamos de volta, comandante Tiagão, e aí? Voltou para fazer os hangares? Exatamente, Beca. Primeiro hangar de quem foi? Isso, do seu Max. Então ele tinha comprado um lote lá no condomínio Costa Esmeralda, né? Que fica lá perto de onde eu moro, lá em Porto Belo, Santa Catarina. E ele pegou e falou, então constrói um desse aí para mim. E a partir daí, fazem aí 8, 9 anos, né? Desde 2011, que nós começamos a investir no segmento dentro do escritório. Então, assim, eu consegui linkar ainda mais a aviação na minha vida. Só para lembrar, ele é arquiteto, a esposa também é arquiteto. Ela trabalha com você? Não. Não, a gente trabalha em locais separados. Você não dá briga, Isso, né? Exato. Pode macarrão voa, é um perigo, não dá certo essas coisas. Essa é a ideia. A gente trabalha em locais separados, né? Mas a gente já fez parcerias porque ela é especializada em projetos de interiores. Nós já fizemos parceria para alguns hangares em que eu fiz todo o projeto, a obra, e daí ela entrou e fez toda a parte interna do hangar. Mobiliário, decoração, enfim, revestimentos, né? Tudo que essa parte de arquitetura contempla, né? Então, a gente fez o primeiro hangar do seu Max e hoje, cada vez mais evoluindo, os condomínios aeronáuticos foram se expandindo muito na nossa região. Então, num raio de 100 quilômetros, nós temos lá 11 condomínios aeronáuticos. Sim. É muito condomínio. Isso desde 2011 para cá? Foi ampliando? Isso. O primeiro foi o Costa Esmeralda e daí foi ampliando, né? Que legal. E do que é feito os hangares? Como é que ele é feito? Isso, ele pode ser feito de diversas formas. Ou a gente começa com um projeto personalizado, em que você faz ele de diferentes formas possíveis de estrutura, pode ser pré-fabricado, de forma convencional, e de acordo com a necessidade do cliente, né? Ou hoje a gente também desenvolveu, que até estive expondo na Avia Show, que é onde nós nos conhecemos lá e tive a oportunidade também de apresentar a ideia, né? Que é o Kit Hangar Avia House, né? Onde a gente desenvolveu 3 produtos, 3 tipos de kit, que a ideia é execução rápida, design, qualidade, que até agora o último que a gente montou, em 10 dias a obra ficou pronta, que foi num outro condomínio lá na cidade de Brusque, o Fazenda Aero 1000, que também foi um condomínio que nós projetamos ele inteiro. Então, a gente começou com projetos de hangares e nos especializamos em projetos também de condomínios aeronáuticos. Então, nós já projetamos 2 condomínios aeronáuticos na nossa região, que foi um foi o Fazenda Aero 1000 e o outro foi o Aeroparque Vale Europeu, que acabamos até nos tornando sócio lá do Aeroparque do Vale Europeu, que é em Guaramirim, próximo a Jaraguá e Joinville. E hoje também já estamos trabalhando dentro do condomínio Campo Comandantes, que é também na região ali que é em Itajaí. Também desenvolvendo edificações lá dentro do Campo Comandantes. Você não tem que voar, você tem que ficar fazendo hangar. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que ser piloto. Vai lá. É isso aí. Mas então, aí o prazer de ser piloto também é bom, né? Tem que voar final de semana, a gente tem que fazer um esforço e gastar com um pouquinho nas horas de voo. Você é empreendedor demais, cara. Achei muito legal isso. Foram sempre as minhas duas veias, assim, eu gostava muito de aviação, né? Se eu não fosse ser piloto, eu sempre falei que eu seria arquiteto, eu gostava de desenhar edifícios, casas, desde criança também, eu gostava bastante. Eu, por exemplo, já não estudei e virei fotógrafo também. Virei fotógrafo. Então, assim, eu sempre gostei de empreender, então sempre estou tentando ter ideias novas. E nessa ideia de empreender, voltando ali para a ideia do simulador, o pessoal do Aeroclube começou agora, que voa na ideia de voar na comercial, tem a ideia de voar na comercial, precisava agora fazer a prova da linha aérea, não sei se pode citar o nome, que voa o 737 no Brasil. Quem entende de aviação vai saber qual é. A Gol. É a Gol, né? O pessoal, a Gol começou a chamar aí, né? O pessoal do marketing da Gol pode fazer um jabazinho com a gente aqui, que exatamente. Não vai ficar chateado não, pode falar, vai, qual o problema? Exato. Nada demais. Então, o pessoal começou a passar na prova teórica da Gol e sabia que eu conhecia, de certa forma, do 737 e me ligou, Thiago, cara, eu preciso agora, eu tenho um screening na Gol, preciso aprender esse avião aí. Eu falei, vem aqui em casa e nós vamos fazer sessões de 737 para nós ver se vai dar certo. Eu peguei a prova da Gol lá, que quem fez o teste recebe a prova, né? Então a Gol divulga. Inclusive para treinar, a Gol divulga, para o cara chegar preparado para o screening. Uhum. E por incrível que pareça, nessas sessões da Gol ultimamente teve muita reprovação. Por quê? Porque a prova da Gol está sendo feita no 737. Não tá o procedimento ele é relativamente simples. Você decola de Guarulhos, afasta numa QDR, intercepta um VOR, pousa, arremete e faz uma aproximação ILS, né? Arremete e pousa de novo. É simples para qualquer comandante que voa aí em rota, Phenom, Citation, não tem muito segredo. Agora, só falar para o pessoal o que é screening para as pessoas saberem. O screening, na verdade, ele é o teste, como se fosse a prova da companhia aérea, só que no simulador. Né? Então, é isso, né? Tem, por exemplo, a Gol divide em 4 partes a prova. Tem a teoria,
que é uma prova objetiva de 50 questões, tem o screening, que é esse profile no simulador, que dura em torno de 25, 30 minutos, onde você vai com um instrutor. Se você tem algumas restrições que você tem que manter do avião, por exemplo, o screening dessa prova da Gol é feito a 6.000 pés. Então você pode ir 200 pés para cima ou 200 para baixo. Ele tem essas limitações. Se você der uma dessas limitações, você vai perdendo pontos. Se eu não me engano, podem dar 3 limitations, né? 3 erros, né? Ele é feito a 200 nós de velocidade. Isso no simulador estático? Lá no Full Motion na CAI. Na CAI. Uhum. Exatamente. Lá onde eu fiz o treinamento com o Edson. É mais fácil parar o avião no nível lá na CAI ou no estático? Acho que na CAI, né? O avião é mais firme lá ou não? Ah, lá em casa é mais fácil. É mais fácil? É mais fácil, né? Até porque lá em casa não custa 10 milhões de dólares como custa o simulador da CAI, né? É um pouco mais real do que o meu simulador, né? Então, assim, inclusive de pessoas que fizeram a prova falaram que a habituação com o Full Motion, né? A sensação que dá de profundidade, tem de gente velocidade... que enjoa, você sabe, né? É verdade no simulador? Tem gente Olha que só. enjoa. Tem gente que... Então, eu já tive feedback de pessoas que fizeram a prova e, cara, eu achei bem estranho a questão do full motion, da sensação. Então, assim, é muito real aquele simulador, né? Eu digo que é mais real do que a vida real, né? É muito real. Então, assim, e eu comecei a fazer esse screening, treinar isso com o pessoal lá em casa, né? E para minha felicidade, e pra mais felicidade ainda para quem fez a prova, dos 3 que eu fiz o treinamento, 2 passaram. Que legal, hein? Então, pô, eu tava em casa, recebo um WhatsApp do cara felizão. Cara, deu certo, passei na prova. Pô, aquilo que tu falou é aquilo mesmo. Deu muito certo. Pô, aquilo que tu me deu as dicas, que tu mandou eu seguir. Vou assim que vai dar certo, vai funcionar. Funcionou. Então, onde eu fiquei muito feliz. E agora em setembro, como tu falou, vai chegar o Bernardo, o meu simulador tá num quarto. O comandante Bernardo. E o comandante Bernardo já vai chegar tendo que tirar o simulador do quarto. Na sala. E daí eu pensei, se eu tirar o simulador, eu não vou poder mais ter essa oportunidade de passar esse conhecimento para alguém, né? Então, vamos desenvolver um produto que é fazer isso que eu fiz para o pessoal em vídeo, uma videoaula, e jogar isso para quem que estiver interessado em aprender essas dicas para voar o 737, onde eu criei daí o perfil no Instagram, que é o Voar 737. É a parte teórica que você vai ensinar. É a parte teórica, na verdade ela é totalmente prática. Eu fiz as videoaulas no simulador, eu explico o que deve ser feito e depois aplico no simulador mostrando o que a pessoa tem que fazer, onde que ela tem que ver, o que ela tem que prestar atenção para aquele procedimento. Então, o que aconteceu? Essa semana entraram em contato comigo, ele é um instrutor de aeroclube e falou, eu vou fazer a prova da Gol, não sei nada de 737, fiz um jet train no Airbus. Aí eu falei, cara, fica tranquilo, porque ele perguntou se eu dava aula particular em casa. Eu falei, até pode ser, só que eu tô em Balneário Camboriú. Aí ele, putz, eu tô em São Paulo. Então, assim, só que eu tô desenvolvendo uma videoaula que eu ensino no 737 como você fazer esse procedimento. E daí ele até perguntou, mas eu não sei configurar o 737 para isso, porque eu fiz tudo no Airbus, e como é que eu vou deixar o avião pronto para fazer esse treinamento? E aí eu comentei que o primeiro vídeo desse treinamento é justamente ensinando a configurar o que precisa ser configurado do avião para você conseguir fazer o treinamento. E eu digo que você não vai sair do meu treinamento um expert em 737. Eu falo, cara, Mas vai sair conhecendo. O primeiro passo é tu passar ali na prova e saber isso que tu precisa saber para a prova. Depois, expert em 737, você vai ser lá na linha aérea quando você passar na prova. Então, agora é dar a ferramenta necessária para o cara fazer a prova e se dar bem. Que legal. Entendeu? É um cursinho, vamos dizer assim. É um cursinho, um cursinho preparatório de screening de 737. Legal. Algo assim, né? Muito legal. Então, eu faço filmando o simulador, né? Vou lançar esse curso agora nas próximas semanas aí. Eu vou disponibilizar ele no Hotmart, que é uma plataforma de vendas online, né? Sim. Então ele vai estar disponibilizado. Semanalmente eu já tenho ali no meu perfil do Instagram, eu já vou dando dicas sobre o 737. Mas pronto. Ensinando a pessoa a mexer no avião, né? Como ele funciona, dicas rápidas e básicas, né? Sem nenhum intuito de, claro, do cara sair sendo um piloto de 737, mas ele vai entendendo como o avião funciona. Vai aprender. Vai aprender. É isso aí. Entendeu? Então, essa é a ideia. E fotos, tem aí, inclusive, amigos meus que voam em companhia aérea, eles vão me mandando as fotos, eu vou postando. Fotos de qualidade, eu vi o seu então, no Instagram, é muito bacana. A ideia é entreter o pessoal de como é o dia a dia de quem voa um 737 no Instagram. E através dos stories eu vou fazendo esquemas explicando sobre o avião e vídeos aí de 10, 20, 30 minutos no IGTV. E agora, quando o vídeo passa de 10 minutos, eu jogo para o YouTube
Eu ainda não tenho a ideia de um canal no YouTube com edição e tudo mais. Mas o cara que quer ver um vídeo um pouco mais longo, ele pula lá pro canal Voar 737 e eu tô começando agora a ideia do canal. Ou seja, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Tiagão, Exatamente. obrigado pela sua presença no programa. Foi muito legal o nosso papo. Show. Volta mais vezes. Eu quero deixar o pessoal com uma aguinha na boca. Show. Para você falar mais coisas quando tiver mais avançado. Gente, se inscreve no canal, dá seu joinha. Não some não, tá bom? Trabalhos técnicos está o Valdir Lopes na câmera 1 e Érica Gimenez na câmera 2. E nós temos também a presença da dona Karine aqui com o Bernardão na barriga. Valeu, um abraço para todos.